Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. É uma alegria estar com você aqui nesta manhã de quarta-feira, dia 18 de setembro. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Traga para você e para a tua casa proteção nesse dia, que lhe dê ordem aos seus anjos a teu respeito, a respeito dos teus amados aí, da tua família, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, verso de número 24. Enquanto você encontra, eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que nós temos aqui contigo, Pai. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a palavra, para que nós possamos andar sempre no Teu caminho, não nos desviando dele nem para a esquerda nem para a direita, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler então aqui o final do capítulo 1 de Colossenses. E esse capítulo 1 de Colossenses, Paulo, ele vai falar um pouco sobre a sua missão e o mistério do Evangelho. Na epígrafe do texto ele fala sobre isso, a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Eu quero lembrar você, a nós, que nós também temos uma missão. Assim como Paulo, nós somos chamados e por Cristo recebemos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus ele está partindo, depois de passar 40 dias com seus discípulos após a sua ressurreição, ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Amém? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas. Isso está lá em Mateus capítulo 28. Então, nossa missão também é uma missão de pregar a palavra de Deus, de dar um bom testemunho, de ser um bom exemplo, de viver a palavra de Deus e mostrar para as pessoas à nossa volta que nós somos cristãos verdadeiros e vivemos a palavra de Deus. Amém? Não vivemos só quando as pessoas estão vendo, mas vivemos na nossa casa, vivemos na nossa vida particular, na nossa vida pública, vivemos a palavra de Deus o tempo todo, porque nós não fazemos isso para as pessoas, nós fazemos isso para Deus. E Deus, então, ele está nos vendo, seja lá entre as quatro paredes ali da nossa casa, ou quando nós estamos em público, e é para Ele que nós fazemos todas as coisas. Então Paulo diz aqui no versículo 24, dizendo assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, nós lemos aqui nesse primeiro versículo, nesta manhã, que Paulo ele está falando, primeiro nós precisamos entender o contexto, ele está preso, ele viveu uma vida sendo perseguido após a sua conversão no caminho de Damasco, de perseguidor ele passou a ser perseguido, porque ainda que os inimigos de Cristo o houvessem crucificado, havia um ódio tão grande, assim como existe hoje, assim como há hoje, um ódio tão grande por aqueles que pregam o Evangelho. E todos nós somos pregadores do Evangelho, ou com palavras ou pelas nossas atitudes. Muitos de nós estão pregando o Evangelho todos os dias. Muitos, infelizmente, estão dando um mau testemunho como cristão, pregando um outro Evangelho, que não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui Paulo diz que ele olha para a igreja, ele se mantém firme, ele olha para a igreja e isso o motiva a continuar. Você sabe, amados, nós como cristãos, nós temos que olhar para o nosso chamado, para a missão que Deus nos deu de pregar o Evangelho e lembrar da nossa casa, lembrar daqueles com o qual nós convivemos. Isso deve nos motivar a continuar, a sermos um testemunho vivo do que Cristo fez por nós. Um testemunho vivo de que Cristo morreu na cruz por nós, de que Cristo ressuscitou por nós, de que Deus se fez homem, veio e morreu e ressuscitou por nós. Amém? Então, nós devemos perseverar também, assim como Paulo, vamos trazer isso para nós, assim como Paulo diz que ele se regozijava por poder pregar a palavra, nós devemos também nos regozijar e nós devemos perseverar, lutando pela fé, lutando pela nossa casa, lutando por aqueles que estão à nossa volta,
por aqueles que nós vemos que Cristo pode transformar a sua vida, mudar a sua vida completamente, assim como um dia mudou a nossa. E ele então continua dizendo, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno conhecimento da palavra de Deus. Então ele diz aqui que ele fala sobre essa palavra dispensação. Dispensação é uma palavra que tem a ver com o despenseiro. O que é despenseiro? É um escravo que tinha a responsabilidade de administrar a casa do seu dono. Então Paulo diz, eu sou um dispenseiro. Eu tenho essa responsabilidade de cuidar da família de Deus, que é a igreja, de testemunhar o que Cristo fez por mim, de pregar, de ensinar o tempo todo, em todos os momentos. Como eu disse antes, né, na nossa vida talvez particular, nós devemos ser a mesma coisa que nós somos na nossa vida pessoal, particular, a mesma coisa que nós somos em público. Eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo na minha vida pessoal. Eu não posso querer ensinar a Bíblia dizendo assim, olha, faça o que eu falo, mas não o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Não posso fazer isso. Porque, amados, o homem de Deus, ele vai ter autoridade, a mulher de Deus vai ter autoridade de ensinar aquilo que ela vive, não aquilo que ela não vive. Amém? E Paulo, então, ele continua no versículo 26 dizendo, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, a nós. Então, amados, o que é esse mistério? É a verdade que estava oculta até então, que estava escondida até então. E essa verdade, por exemplo, eu vou citar 3 situações onde essa verdade era oculta, porque ela foi anunciada na Antiga Aliança, está anunciada no Antigo Testamento, profetizado está, mas como que isso ia se dar? Eles não sabiam. Então essa verdade fala do Deus encarnado, do Deus que se fez homem e veio andar entre nós, veio levar os nossos pecados, pagar o preço pelos nossos pecados. Amém? Não foi nenhuma obra que nós tenhamos feito, mas foi de graça, foi pela misericórdia, pelo amor dele por cada um de nós. Também, amados, o mistério da unidade entre judeus e gentios. Judeu, para você ter uma ideia, ele nem sentava, e talvez ainda muitos nem sentem numa mesa para fazer uma refeição com um gentil, porque eles entendiam que ele era um povo exclusivo e que deveriam viver separados de todos os outros. Mas agora esse mistério é revelado e agora fala sobre essa unidade de gentios e judeus serem um só corpo, todos uma só família, herdeiros com a mesma herança espiritual. Também, amados, fala do arrebatamento, desse mistério do arrebatamento, que nós podemos ler, por exemplo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo, eu acho que 54, 55, que fala que num piscar de olhos, nós que estamos vivos, aqueles que são a igreja, que estão vivos, serão arrebatados. Num piscar de olhos, nós estaremos sobre as nuvens com o Senhor. Amém? E no versículo de número 27, então isso fala um pouco desse mistério, dessa verdade que estava oculta e que não era conhecido, ainda que havia a profecia, o anúncio da vinda do Messias, que ele fala inclusive aqui no versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E aqui é algo extraordinário, amados, porque primeiro que o Antigo Testamento ele anunciou a vinda do Messias. Então todos sabiam que o Messias viria? Sim. Os judeus aguardam até hoje? Sim, porque eles não reconheceram Jesus. Mas aqui fala, amados, que de algo tremendo que não se imaginava, que faz parte desse mistério oculto que é revelado a nós, os santos, que é anunciar que agora Deus no seu Espírito, Cristo no Espírito, o Espírito Santo viveria dentro de cada um de nós, dentro daqueles que creem. Amém? Nós não iríamos mais servir a Deus nas coisas exteriores como era na antiga aliança, mas agora Ele iria habitar dentro de cada um de nós e você deve refletir sobre isso. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Que tipo de homens e mulheres nós devemos ser
sendo agora sabedores dessa verdade diante disso. Amém? Que coisa tremenda, amados. Que os cristãos, e quando eu falo de cristãos, eu já falo de judeus e gentios, eles seriam habitação do Espírito Santo. Então, amados, a palavra de Deus, ela é tão extraordinária, tão maravilhosa, amados, e esse mistério, então, ele é revelado para nós. E ele termina dizendo assim, a esperança da glória, porque o Espírito Santo habitar em nós, amados, é como o penhor, a garantia da glória vindoura que eu e você vamos receber. Amados, nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos levar nada desse mundo. Nada. O nosso maior tesouro é o Senhor Jesus. Ele veio para nos dar vida, para nos salvar, para nos resgatar, em nome de Jesus. Versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Então veja, Paulo ensinava sobre isso a todo homem, e a todo homem em toda a sabedoria, advertindo e ensinando, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amados, o que é perfeito em Cristo? É como Cristo. É alguém que está completo, maduro. Amados, é entender algo importante. Jesus, ele vem como o unigênito Filho de Deus. Mas quando ele ressuscita, ele não é mais unigênito, Filho unigênito de Deus. Ele é o Filho primogênito de Deus. Por isso que Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo, porque nós que somos filhos de Deus, vamos ser parecidos com Ele, semelhantes a Ele, a imagem dEle. Amém? O que é a imagem? É a semelhança. Nós não vamos ser Cristo, mas nós vamos ser a imagem, a semelhança dEle. Então é por isso que Paulo fala, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo, ou seja, semelhante a Cristo, maduro, completo. Amém? Que anda na palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas. E porque ama a Deus sobre todas as coisas, o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós amamos o próximo como a nós mesmos. Amém? Versículo 29. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então ele está falando do poder de Cristo que está nele, por meio do Espírito. Eu quero dizer que o poder de Deus, o poder de Cristo está na minha vida e na tua vida por meio do Espírito Santo, para que eu e você possamos nos afadigar e nos esforçar o mais possível, para que nós possamos também pregar e anunciar com sabedoria, amém? Com poder, com perseverança, com alegria, a Cristo para a nossa casa, para aqueles que nós conhecemos, levando a palavra de Deus. Amém? Com testemunho verdadeiro de que nós vivemos aquilo que nós pregamos. E isso é fundamental, amados, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor nesta manhã, neste dia que está começando. Pedimos que o teu Espírito Santo possa ministrar esta palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar nesse dia. Nós queremos, Pai, vencer todo o pecado, toda a fraqueza, em nome de Jesus. Mais uma vez pedimos que o Senhor nos perdoe e lance os nossos pecados lá no mar do esquecimento, em nome de Jesus, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor derrame da sua graça, do seu amor, do seu poder, que o Senhor traga cura, esperança, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, abençoa cada um que está aqui, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, lembrando que hoje é o nosso dia de jejum. Nós estamos como igreja hoje jejuando e nós estamos buscando a presença do Senhor de todo o nosso coração. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.